presidente, obrigado. No dia 22 de fevereiro de 2022, o senhor se dirigiu ao seu país em um discurso nacional no início do conflito na Ucrânia. E o senhor disse que estava agindo porque havia chegado à conclusão de que os Estados Unidos, por meio da OTAN, poderiam iniciar um ataque surpresa ao nosso país. E aos ouvidos americanos, isso soa paranoico. Diga-nos por que você acredita que os Estados Unidos podem atacar a Rússia do nada. Como o senhor concluiu isso? Sim, não é que a América fosse desferir um golpe surpresa na Rússia. Eu não falei isso. Estamos apenas fazendo um show ou estamos tendo uma conversa séria? Aqui está a citação. Obrigado. É uma série formidável. Mas, já que você tem uma educação básica em história, pelo que eu entendo... Sim. Então eu vou me permitir... a dar uma pequena referência histórica de apenas 30 segundos ou 1 minuto. Por favor. Veja como as nossas relações com a Ucrânia começaram, de onde a Ucrânia surgiu e o Estado russo começou a se unir como um Estado centralizado. Este é considerado o ano da criação do Estado russo, 862. Quando os novgorodianos, existe uma cidade, Novgorod, no noroeste do país, convidaram o príncipe Rurik, da Escandinávia, para o trono dos Varangianos. 1862. Em 1862, a Rússia comemorou o milênio de sua condição de Estado. Há um monumento em Novgorod dedicado ao milênio do país. Em 1882, o sucessor de Rurik, o príncipe Oleg, que era de fato um regente, com o filho jovem de Rurik, morreu naquela época. Chegou a Kiev, removeu 2 irmãos do poder, que aparentemente eram uma vez membros do exército de Rurik. E assim, a Rússia começou a se desenvolver, tendo 2 centros, em Kiev e em Novgorod. A próxima data significativa na história da Rússia, 988, é o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o tataraneto de Rurik, batizou a Rússia e aceitou a ortodoxia, a parte oriental do cristianismo. Desde então, o Estado russo centralizado começou a ser fortalecido por causa do território unificado, dos laços econômicos unificados, de uma língua e, depois do batismo da Rússia, de uma fé e do poder do príncipe. O Estado russo centralizado começou a se formar, mas por várias razões, depois da introdução do trono de herança, nos tempos antigos, a Idade Média, Yaroslav, o Sábio. Um pouco mais tarde, depois que ele faleceu, o trono de herança foi difícil. Não foi passado diretamente do pai para o filho mais velho, mas do príncipe que havia falecido para o irmão dele, depois para os filhos, em diferentes linhas. Tudo levou à fragmentação da Rússia, um estado unificado que começou a se formar como um único. Não tem nada de especial nisso, a mesma coisa ocorreu na Europa. No entanto, o fragmentado Estado russo tornou-se presa fácil para o império que já foi governado por Genghis Khan, e seus sucessores, Khan Bati, vieram para a Rússia, saquearam quase todas as cidades, destruíram-nas. A parte sul, onde Kiev ficava, bem como algumas outras cidades, acabaram por perder a independência, e as cidades do norte, elas mantiveram parte de sua soberania, pagaram tributo à horda, mas mantiveram parte da soberania. E então, no centro de Moscou, um Estado russo unificado começou a se formar. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gradualmente atingir outro imã para o centro que se formava na Europa. Era o lituano, o grande principado lituano. Foi até chamado de lituano russo, porque os russos eram uma parte significativa desse Estado. Eles falavam a antiga língua russa, eram ortodoxos. Mas então ocorreu a união do Grande Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia. Poucos anos depois, outra união foi firmada, já na esfera espiritual. E alguns dos padres ortodoxos se subordinaram ao poder do Papa. E assim, essas terras faziam parte do Estado polonês-lituano. Mas os poloneses, por décadas, estiveram engajados na polonização dessa parte da população. Eles introduziram à língua a ideia de que não eram inteiramente russos, que como moravam perto da fronteira, eram ucranianos. A palavra inicial, ucranianos, significava que uma pessoa morava na periferia do estado, perto da fronteira.
ou de fato, estava envolvida no serviço de fronteira. Isso não significava nenhum grupo étnico especial. Então, os poloneses estavam em todo lugar e, em princípio, trataram essa parte das terras russas com bastante severidade. Tudo isso levou ao fato de que essa parte das terras russas começou a lutar por seus direitos. E eles escreveram cartas para Varsóvia exigindo que eles fossem enviados para cá, inclusive para Kiev. Não entendi. Pode nos dizer em que período estamos? Estou perdendo a noção de onde estamos na história. Eu A opressão também. polonesa da Ucrânia. No século XIII. Foi no século XIII. Vou contar o que aconteceu em seguida e vou dar datas para não ter confusão. Em 1654, um pouquinho antes, o povo que mandava aqui nessa parte das terras russas apelou para Varsóvia para que mandassem uma carta do povo russo e uma confissão ortodoxa. Quando Varsóvia não deu resposta e praticamente negou os pedidos, eles começaram a apelar para Moscou para que os aceitassem. Para você não achar que eu estou inventando alguma coisa, Dima, Acho que vai apresentar documentos. Bom, não parece que você esteja inventando isso. Não sei porque é relevante para o que aconteceu. Não, são documentos do arquivo, cópias. Há cartas de Bogdan Khmelnytsky, um homem que controlava o poder nesta parte das terras russas, que agora chamamos Ucrânia. Ele escreveu para Varsóvia exigindo seus direitos. E depois que recebeu uma recusa, ele começou a escrever cartas para Moscou, pedindo para colocá-los sob a mão forte do czar de Moscou. Existem cópias desses documentos. Vou deixá-los para você, como uma boa lembrança. Há uma tradução em russo, mas você irá traduzi-la mais tarde para o inglês. A Rússia não concordou em aceitá-los imediatamente, porque se baseava no fato de que a guerra com a Polônia começaria. Ainda assim, em 1654, o Conselho Terreno, que era um órgão representativo do poder do antigo Estado russo, decidiu que esta parte das antigas terras russas faria parte do Estado do czar de Moscou. E, como era de se esperar, a guerra com a Polônia começou. Durou 13 anos, depois a truce foi concluída e somente após a conclusão deste ato em 1654, em 32 anos, a paz com a Polônia foi concluída. A paz eterna, como foi dito, e todas estas terras, incluindo Kiev, foram deixadas para a Rússia. E toda a margem direita do Dnieper foi deixada para a Polônia. Então, durante os tempos de Catarina II, a Rússia devolveu todas as suas terras históricas, incluindo o sul e o oeste. Tudo continuou até a Revolução. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior austríaco, que aproveitou as ideias do povo ucraniano, começou a promover ativamente as ideias da Ucrânia e dos ucranianos. Claro, o porquê? Porque antes da Guerra Mundial, havia o desejo de enfraquecer o inimigo potencial, de criar condições favoráveis para si na fronteira. E esta ideia, que nasceu na Polônia, de que as pessoas que vivem neste território não são inteiramente russas, mas um grupo étnico especial de ucranianos, começou a ser promovida pelo Estado-Maior austríaco. As teorias da independência da Ucrânia surgiram no século XIX, que falavam da necessidade da independência da Ucrânia, mas na verdade todos esses pilares da independência ucraniana deveriam ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiam nisso. No entanto, depois da Revolução de 1917, os bolcheviques tentaram restaurar o Estado, uma guerra civil estourou, inclusive com a Polônia. Um tratado de paz foi assinado com a Polônia em 1921 e a parte ocidental do rio Dnieper voltou de novo para a Polônia. Em 1939, depois que a Polônia cooperou com Hitler e Hitler ofereceu todos os documentos que temos nos arquivos, ele ofereceu para assinar um tratado de paz com a Polônia, um tratado de amizade e aliança, mas ele exigiu que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Corredor de Danzig, que ligava a parte principal da Alemanha com Königsberg e a Prússia Oriental. E depois da Primeira Guerra Mundial, a maioria do território foi dada à Polônia, e em vez de Danzig, apareceu a cidade de Gdansk. Hitler pediu que eles assinassem um tratado com a Polônia.
Claro. Os poloneses recusaram, mas mesmo assim cooperaram com Hitler e juntos assumiram a divisão da Tchecoslováquia. Mas posso perguntar, você está argumentando que a Ucrânia, certamente partes dela, o leste, é, na verdade, a Rússia há centenas de anos. Por que você não a tomou quando se tornou presidente há 24 anos? Você possui armas nucleares, eles não. Se realmente é sua terra, por que esperou tanto tempo? Eu vou te dizer. Boa. Estou terminando essa referência histórica. Pode até ser chata, mas explica muita coisa. Não é chato, né? Você simplesmente não sabe em que isso é relevante. Bem, ótimo. Então estou muito satisfeito por você ter apreciado tanto. Muito obrigado. Assim, antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia cooperou com a Alemanha, ela se recusou a cumprir as exigências de Hitler, mas mesmo assim participou com Hitler da divisão da Tchecoslováquia. Mas como não desistiu do corredor do Danúbio, os poloneses foram obrigados, eles entraram no jogo e obrigaram Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial com eles. Por que a guerra de 1º de setembro de 1939 começou com a Polônia? Acabou sendo incontestável. Hitler não tinha mais o que fazer e seus planos eram começar pela Polônia. A propósito, a União Soviética se comportou, eu li os documentos de arquivo, se comportou com muita honestidade e a União Soviética pediu à Polônia que enviasse suas tropas para ajudar a Tchecoslováquia. Mas o então ministro das Relações Exteriores da Polônia disse que, mesmo que os aviões soviéticos voem em direção à Tchecoslováquia através do território da Polônia, eles serão abatidos sobre o território da Polônia. Mas isso não importa. O que importa é que a guerra começou e a própria Polônia se tornou vítima da política que levou a cabo em relação à Tchecoslováquia. Porque, de acordo com os conhecidos protocolos de Molotov e Bentrop, parte desses territórios foram para a Rússia, incluindo a Ucrânia Ocidental. A Rússia, sob o nome da União Soviética, retornou assim aos seus territórios históricos. Após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como dizemos, a Segunda Guerra Mundial, todos esses territórios foram finalmente garantidos pela Rússia, pela União Soviética. A Polônia, na forma de compensação, deve-se supor, recebeu os territórios ocidentais, anteriormente alemães. Esta é a parte oriental da Alemanha. Parte da terra. Esta é a região ocidental da Polônia hoje. Bem, é claro, devolveram o acesso ao Mar Báltico, devolveram o Danzig, que novamente começou a ser chamado em polonês. Foi assim que esta situação se desenvolveu. E quando a União Soviética foi formada, já era 1922, os bolcheviques começaram a formar a URSS e criaram a Ucrânia Soviética, que ainda não existia. Ao mesmo tempo, Stalin insistiu que essas repúblicas que foram formadas fossem incluídas como instituições autônomas. Mas por alguma razão, o fundador do Estado Soviético, Lenin, insistiu que eles tinham o direito de deixar a União Soviética. E por alguma razão, ele deu à Ucrânia Soviética as terras onde as pessoas viviam, mesmo que nunca tenham sido chamadas de Ucrânia antes. Por alguma razão, quando a União Soviética foi formada, ela foi incluída na RSS da Ucrânia, incluindo todo o território do Mar Negro, que foi obtido durante a época de Catarina II, não tinha nada a ver com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos no tempo para 1654, quando esses territórios foram devolvidos ao Império Russo, havia 3, 4 regiões modernas da Ucrânia. Não havia Mar Negro, não estava nem perto. Em 1654. Você obviamente tem conhecimento enciclopédico desta região, mas por que não defendeu nos primeiros 22 anos como presidente que a Ucrânia não era um país de verdade? A Ucrânia Soviética obteve uma enorme quantidade de territórios, que não tinham nada a ver com isso, especialmente durante o Mar Negro. Certa vez, quando a Rússia os obteve como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Novorossia, mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, criou a Ucrânia dessa maneira. E durante muitas décadas, a RSS ucraniana estava se desenvolvendo como parte da URSS. E os bolcheviques, por alguma razão, estavam engajados na ucranização. Não só porque eram da Ucrânia, mas também por causa da política de colonização ucraniano-ucraniana. Foi o caso da Ucrânia e de outras repúblicas soviéticas. As línguas nacionais e a cultura nacional foram introduzidas, o que em geral não é ruim. Mas desta forma, a Ucrânia soviética foi criada. E após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia obteve não apenas uma parte dos territórios poloneses, mas também uma parte dos territórios húngaros e uma parte dos territórios romenos. A Romênia e a Hungria também tomaram parte dos territórios, e esses territórios, tornaram-se parte da Ucrânia soviética. E eles ainda estão lá. Portanto, temos todos os motivos para dizer que, nesse sentido, é claro, a Ucrânia é um estado artificial, criado pela vontade de Stalin. Você acredita que a Hungria tem direito de tomar seu território de volta da Ucrânia e que outras nações têm direito de voltar às suas fronteiras de 1654?
Não sei como era a fronteira de 1654, mas se todo mundo pensa que o reinado de Stalin foi chamado de regime de Stalin, todo mundo diz que houve muitas violações dos direitos humanos, violações dos direitos de outros estados. Então, nesse sentido, claro, é bem possível, se não falar que eles têm o direito de devolver essas terras, então, de qualquer modo, está claro. Você disse ao Viktor Orbán que ele pode ficar com uma parte da Ucrânia? Eu nunca disse isso. Nunca. Nenhuma vez. A gente nem teve uma conversa sobre isso. Mas eu tenho certeza que os húngaros que moram lá querem voltar para a terra histórica deles. Vou contar para vocês uma história muito interessante. Vou me distrair. É uma história pessoal. Vou me No distrair. começo dos anos 80, eu estava dirigindo de São Petersburgo para Kiev. Parei em Kiev e depois fui para a Ucrânia Ocidental. Fui na cidade de Beregovoi. Lá, todos os nomes das cidades e das vilas estão em russo, na língua que eu não entendo, em húngaro, em russo e húngaro. Não em ucraniano, em russo e húngaro. Eu estava passando por uma vila. Tinha uns homens sentados perto das casas de calção preto, de terno preto e cartola preta. Eu perguntei, eles são artistas? Eles falaram, não, não são artistas. Eles são húngaros. Eu falei, o que eles estão fazendo aqui? É terra deles. Eles moram aqui. Todos os nomes, nos tempos soviéticos, nos anos 80, ainda têm em língua húngara nomes. Todos os trajes nacionais são húngaros e se sentem húngaros. E claro, quando a violação está acontecendo agora... Bem, isso é, e há muito disso ainda. Acho que muitas nações também estão chateadas com a Transilvânia, como você obviamente sabe. Mas muitas nações se sentem frustradas com as fronteiras redesenhadas das guerras do século XX e das que remontam a 1000 anos atrás, as que você mencionou. Mas o fato é que o senhor não defendeu esse caso em público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso que o senhor fez, que li hoje, o senhor explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente na OTAN, inclusive potencialmente uma ameaça nuclear. E foi isso que o fez se mexer. Essa é uma caracterização justa do que o senhor disse? Entendo que meus longos diálogos não são adequados para este tipo de entrevista. Por isso perguntei se teríamos uma conversa séria ou um show. Você disse que seria uma conversa séria. Então, por favor, não se ofenda. Então, chegamos ao momento em que a Ucrânia soviética foi criada. Então, em 1991, aconteceu o colapso da União Soviética. E tudo o que a Ucrânia recebeu como presente da Rússia, de brinde, levou consigo. E, em geral, agora estou chegando a um ponto muito importante do hoje. Afinal, esse colapso da União Soviética... Obrigado. O colapso da União Soviética foi iniciado pela liderança russa. Não sei no que a liderança russa se baseava naquela época, mas suspeito que havia vários motivos para isso. Primeiro, creio que a liderança russa se baseava no fato de que os fundamentos fundamentais das relações entre a Rússia e a Ucrânia eram o fato de que 90% das pessoas falavam russo, que havia relações entre si, que havia uma cultura comum, uma história comum e, finalmente, uma religião comum. Todas essas são coisas fundamentais. E a existência comum dentro de um único Estado por séculos. Todas essas são coisas fundamentais. A economia é muito estreitamente ligada. Tudo isso se baseia na inevitabilidade das nossas boas relações. Esta é a primeira razão. E a segunda é muito importante. Quero que vocês, como cidadãos americanos, e seus ouvintes e telespectadores também ouçam sobre isso. A liderança russa anterior baseou-se no fato de que a União Soviética deixou de existir, não há mais linhas divisórias ideológicas. A Rússia foi voluntária e proativamente ao colapso da União Soviética. E isso vem do fato de que será entendida, por assim dizer, pelo Ocidente civilizado, como uma proposta de cooperação e aliança. Isto é o que a Rússia esperava dos Estados Unidos e do chamado Ocidente coletivo como um todo. Havia pessoas inteligentes, incluindo Egon Bahr, na Alemanha, uma grande figura política do Partido Democrata Soviético, que insistiu pessoalmente em conversas com a liderança soviética antes do colapso da União Soviética, que era necessário criar um novo sistema de segurança na Europa. Era necessário ajudar a Alemanha a unir-se, mas também criar um novo sistema, onde os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e outros países da Europa Central se juntariam. Mas a OTAN não deveria se espalhar. Ele disse isso. Se a OTAN se espalhasse,
Tudo seria igual à Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Isto é tudo. O velho era inteligente. Ninguém o ouviu. Ele ficou irritado. Temos uma conversa nos arquivos. Se você não me ouvir, eu nunca mais virei a Moscou. Ele ficou irritado com a liderança soviética. Ele estava certo. Tudo aconteceu como ele disse. Bem, é claro que se tornou realidade. E você mencionou isso muitas vezes. Eu acho que é um ponto justo. E muitos na América pensaram que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos ficariam bem com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, que aconteceu o oposto. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu, a não ser para dizer que o Ocidente teme uma Rússia forte, mas temos uma China forte, da qual o Ocidente não parece ter muito medo. Tem. E quanto à Rússia, você acha que convenceu os formuladores de políticas de que eles tinham que derrubá-la? O Ocidente tem mais medo de uma China forte do que de uma Rússia forte, pois a Rússia tem 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão. E a economia da China está se desenvolvendo a um ritmo de 7 milhas, 5% mais ao ano, já foi até mais, mas agora é o suficiente para a China. Já ultrapassamos os Estados Unidos há muito tempo e o ritmo está a crescer. Não vamos dizer quem tem medo de quem, não vamos discutir essas categorias. Vamos falar sobre o fato de que, depois de 1991, quando a Rússia esperava ser levada para a família fraterna dos povos civilizados, nada disso aconteceu. Enganaram-nos. Eu digo você, não vocês pessoalmente, quero dizer, claro, os Estados Unidos. Prometemos-nos que não haveria expansão da NATO para leste, mas aconteceu 5 vezes, 5 vagas de expansão. Toleramos tudo, persuadimos todos, dizíamos não, somos os nossos, como dizemos, burgueses, temos economia de mercado, não há poder do Partido Comunista, concordemos. Aliás, eu já disse isto publicamente, agora vou tomar o tempo de Yeltsin. Houve um momento em que o gato cinzento correu, antes disso Yeltsin foi ao Zeuai, lembram-se? Ele fez um discurso no Congresso e disse palavras maravilhosas, Deus abençoe a América, ele disse tudo, estes eram sinais, sejamos nós mesmos. Não, quando os acontecimentos na Jugoslávia começaram, imediatamente antes disso, Yeltsin era elogiado logo que os acontecimentos na Jugoslávia começaram e quando ele levantou a voz pelos sérvios. E não podíamos deixar de erguer nossa voz em defesa dos sérvios. Entendo que houve processos difíceis. Entendo, mas a Rússia não poderia deixar de levantar a voz pelos sérvios. Porque os sérvios são uma nação especial, próxima de nós, cultura ortodoxa e por aí vai. Um povo tão sofrido por uma geração. Mas isso não importa. O que importa é que Yeltsin manifestou-se em apoio ao que os Estados Unidos fizeram. A Carta do Direito Internacional da ONU passou a ser violada pelo bombardeio de Belgrado. E os Estados Unidos soltaram esse gênio da garrafa. Além disso, quando a Rússia se opôs e manifestou sua indignação, o que foi dito? A Carta do Direito Internacional da ONU tornou-se obsoleta. Agora, todo mundo se refere ao direito internacional. Mas aí começaram a dizer que tudo ficou obsoleto. Tudo precisa ser mudado. De fato, alguma coisa precisa ser mudada, porque o equilíbrio de poder mudou. Isso é verdade, mas não dessa maneira. No entanto, aliás, o Yeltsin foi logo acusado de estar cuspindo no prato que comeu dizendo que era um alcoólatra, que não entendia nada, que não fazia sentido. Ele entendia tudo e dava sentido a tudo, eu lhe garanto. Bom, eu me tornei presidente em 2000. Pensei, bom, acabou a questão iugoslava, mas nós temos que tentar recompor as relações. Afinal de contas, esta é a porta a se abrir que a Rússia tentou passar. E mais, posso repetir isso publicamente. Numa reunião aqui no Kremlin, com o Bill Clinton, que estava saindo do poder, aqui mesmo, na sala ao lado, fiz uma pergunta para ele. Escuta, Bill, o que você acha? Se a Rússia perguntasse sobre entrar na OTAN, você acha que é possível? De repente ele disse... Olha o homem aí. É interessante. Eu acho que sim. E à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, olha, falei com a minha equipe. Não, agora é impossível. Talvez a gente deva perguntar para ele, eu acho que ele vai escutar essa nossa entrevista e confirmar. Eu jamais diria uma coisa dessa se não fosse por ele. Tá vendo? Agora é impossível. Você foi sincero? Você teria se juntado à OTAN? Escuta, eu fiz uma pergunta. É possível ou não? E eu recebi uma resposta, não. Se eu não fosse sincero no meu desejo de descobrir a posição da mão... Mas se ele tivesse dito que sim, você teria se filiado à OTAN? Se ele houvesse dito sim, o processo de reaproximação teria se iniciado. E por fim, talvez tivesse acontecido. Bastava termos visto por parte dos nossos parceiros uma vontade sincera de fazer isso. Mas ainda não está encerrado. Se não, então não. Tudo bem, está correto. Por que você acha que isso ocorre?
Para chegar ao motivo, eu entendo que você está claramente amargurado com isso. Eu entendo. Mas por que você acha que o Ocidente o repeliu? Por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não corrigiu a relação? O que o motiva a isso do seu ponto de vista? Você disse que eu me ressinto da resposta. Não, não é ressentimento, é só uma declaração do fato. Não somos noivos. Ressentimento, mágoa não são as substâncias que acontecem nesses casos. Nós simplesmente percebemos que não somos esperados lá. É só isso. Ok. Mas vamos construir relacionamentos de uma maneira diferente. Vamos procurar pontos de contato. Por que nós recebemos uma resposta tão negativa? Você deveria perguntar para os seus líderes. Eu não posso fazer isso por eles. Eu só posso especular por quê. O país é muito grande, com a sua própria opinião e assim por diante. E os Estados Unidos, enfim, eu vi como é que se resolvem as questões na OTAN. Eu vou dar mais um exemplo agora a respeito da Ucrânia. A liderança dos Estados Unidos reclama e todos os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que não gostem de alguma coisa. Agora vou contar o que aconteceu na Ucrânia em 2008, embora já esteja sendo discutido. Não vou contar nada de novo aqui. No entanto, depois disso, nós tentamos construir relações de maneiras diferentes. Por exemplo, houve eventos no Oriente Médio, no Iraque. Nós construímos relações muito gentil e tranquilamente com os Estados Unidos. E eu levantei repetidamente a questão que os Estados Unidos não apoiavam o separatismo nem terrorismo no norte do Cáucaso. Mas nós ainda continuamos a fazer isso. E apoio político, apoio de informação, apoio financeiro, até mesmo apoio militar, vieram dos Estados Unidos e seus satélites em relação a formações terroristas no Cáucaso. Uma vez eu estava com meu colega, também presidente dos Estados Unidos, e eu levantei essa questão. Ele disse, bem, não pode ser. Você tem alguma prova? Eu digo sim. Eu estava preparado para falar sobre isso e dei a ele as provas. Ele olhou para elas e disse, desculpe, mas foi assim. Eu cito. Ele diz, bem, vou chutar a bunda deles. Nós esperamos e esperamos por uma resposta, mas não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB, bem, você escreve para a CIA, como resultado de algum tipo de conversa com o presidente. Eu escrevi 1, 2 vezes, e então obtivemos uma resposta. Nós temos a resposta no arquivo, e a CIA nos deu uma resposta. Trabalhamos com a oposição na Rússia. Acreditamos que isso é correto e continuaremos a trabalhar com a oposição. É engraçado. Bem, nós percebemos que não haveria conversa. Forças em oposição ao senhor. Então o senhor está dizendo que a CIA está tentando derrubar o seu governo. É claro que me referi, neste caso, aos separatistas, aos terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. É disso que eu estava falando. Eles chamavam isso de oposição. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é muito importante. Muito importante. Este é o momento em que o sistema pró-Estados Unidos foi criado. E a gente convenceu a não fazer isso nos Estados Unidos por muito tempo. Depois que eu fui convidado pelos Estados Unidos, o Bush Jr. e o Bush pai me convidaram para visitar eles no oceano. Teve uma conversa muito séria com o presidente Bush e a equipe dele. Eu sugeri que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa fizessem um antissistema conjunto, que, como a gente acredita, ele é criado em uma ordem unilateral e ameaça a nossa segurança. Apesar de os Estados Unidos terem dito oficialmente que foi criado contra ameaças de mísseis do Irã. A mesma coisa foi a base para a criação de um antissistema. Eu sugeri que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa trabalhassem juntos. Eles falaram, é muito interessante. Me perguntaram se era sério. Eu falei, absolutamente. Em que ano foi isso? Não me lembro. É fácil descobrir na internet, quando eu estava no ZEO, a convite de Bush pai. É ainda mais fácil descobrir, agora eu conto. E me falaram, é muito interessante. Eu digo, imagine, se juntos resolvermos uma tarefa estratégica global no serviço de segurança. O mundo vai mudar, provavelmente vamos ter disputas, provavelmente econômicas e até políticas. Nós vamos mudar radicalmente a situação do mundo. Eles falaram, sim. Perguntei, vocês estão falando sério? Eu digo, claro. Eles me falaram, precisamos pensar. Eu digo, por favor. Então aqui, neste escritório onde estamos falando agora, veio o ministro da Defesa Gates, ex-diretor da CIA, e a secretária de Estado implorou por décadas para eles fazerem isso, não aquilo. O que desencadeou os últimos acontecimentos?
Primeiro, a atual liderança da Ucrânia disse que eles não iriam cumprir os acordos de Minsk que foram assinados, como vocês sabem, após os eventos de 2014 em Minsk, onde o plano de solução pacífica em Donbás foi apresentado. Não, a atual liderança da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores e todos os outros funcionários, e depois o próprio presidente, disseram que não gostam de nada nesses acordos de Minsk e não vão implementá-los. E os ex-líderes da Alemanha e da França falaram francamente que assinaram há 1 ano e meio, francamente, honestamente para o mundo inteiro, que sim, assinaram este acordo de Minsk, mas nunca iam implementar. Fomos simplesmente levados pelo nariz. Havia alguém para você conversar? Você ligou para um presidente do ZEUA, para o ministro das Relações Exteriores e disse: se você continuar militarizando a Ucrânia com forças da OTAN, isso vai ficar... Nós vamos agir. Nós conversamos constantemente sobre isso. A gente apelou para os Estados Unidos e para a Europa para interromperem esse processo, para fazer os acordos de Minsk. Eu não sabia como a gente ia fazer, mas estava pronto para fazer. Eles são pesados para a Ucrânia. Tinha muitos elementos de independência para o Donbás, para esses territórios. É verdade. Mas eu tinha certeza absoluta, e vou te falar agora, eu sinceramente acreditava que se a gente conseguisse persuadir as pessoas que moram no Donbás, a gente devia persuadir elas a voltarem para o Estado ucraniano. Aí, gradativamente, as feridas vão sarar quando essa parte do território voltar para uma vida mais econômica, para um ambiente mais social, quando eles pagarem pensões, benefícios sociais, tudo vai se curar aos pouquinhos. Não, ninguém queria isso. Todo mundo queria resolver o problema só na base da força militar. Mas a gente não podia permitir isso. E chegou tudo a essa situação quando a Ucrânia anunciou: não, a gente não vai fazer nada. A gente também começamos a nos preparar para uma ação militar. Eles começaram a guerra em 2014. Nosso objetivo é parar essa guerra. E a gente não começamos ela em 2022. Essa é uma tentativa de parar ela. Você acha que parou agora? Quero dizer, você alcançou os seus objetivos? Não, ainda não atingimos nossos objetivos, pois um dos eles é a desnazificação, ou seja, proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas. Este é um dos problemas que debatemos durante o processo de negociação, que terminou em Istambul no ano passado, mas não foi por nossa iniciativa, pois os europeus nos disseram que devemos criar condições para a assinatura final dos documentos. Meus colegas na França e na Alemanha disseram: como vocês imaginam que eles assinarão um contrato com uma arma apontada para a cabeça? Precisamos retirar as tropas de Minsk, certo? Retiramos as tropas de Kiev. E nossos negociadores ucranianos jogaram imediatamente no lixo todos os acordos que havíamos alcançado em Istambul e se prepararam para um confronto armado de longo prazo com o auxílio dos Estados Unidos e seus satélites na Europa. Foi assim que a situação se desenvolveu e é assim que ela se apresenta atualmente. Mas o que é da minha conta? O que é a desnazificação? O que isso significa? Sim, quero falar sobre isso agora. É uma questão muito importante. Desnazificação. Depois de conquistar a independência, a Ucrânia começou a procurar sua identidade, como dizem alguns analistas ocidentais. E não pensou em nada melhor do que colocar a cabeça dessa identidade, não, um dos falsos heróis que cooperaram com Hitler. Já disse que no início do século XIX, quando surgiram os teóricos da independência e soberania da Ucrânia, eles vieram do fato de que a Ucrânia, um país independente, deveria ter um relacionamento muito bom e gentil com a Rússia, mas devido ao desenvolvimento histórico, quando este território fazia parte da comunidade da Polônia, os ucranianos foram perseguidos com bastante crueldade. Os ismaelitas tentaram destruir essa identidade e se comportaram de maneira muito cruel. Tudo isso ficou na memória do povo, e quando a Segunda Guerra Mundial começou, parte dessa elite extremamente nacionalista começou a cooperar com Hitler, assumindo que Hitler lhes traria a liberdade. E as tropas alemãs, mesmo as tropas da SS, fizeram o trabalho mais sujo de destruir a população polonesa e judaica, entregando-o aos colaboradores que colaboraram com Hitler. E aí começaram os massacres brutais contra as populações polonesa e judaica.
Os líderes desses massacres eram figuras conhecidas como Bandera e Shushkevich. Essas pessoas foram transformadas em heróis nacionais. É esse o problema. E ficamos ouvindo sempre dizer que no nacionalismo e no neonazismo existem em outros países. Sim, existem russos, mas nós reprimimos. E em outros países eles são reprimidos, mas não na Ucrânia. Na Ucrânia eles se tornaram heróis nacionais. Erguem monumentos para eles, estão em bandeiras e os seus nomes são gritados na multidão, como na Alemanha nazista. São essas pessoas que destruíram os poloneses, judeus e russos. Precisamos parar com essa prática e essa teoria. Claro, qualquer nação, ela cresceu, se considera um pedaço do povo. Eu digo que isso é um pedaço do povo russo geral. Eles dizem, não, nós somos um povo separado. Tá certo, se alguém se considera um povo separado, ele tem o direito de se considerar, mas não baseado no nazismo, tá? Ideologia nazista. Ficaria satisfeito com o território que tem agora? Não, vamos terminar agora. Você fez uma pergunta sobre neonazismo e desnazificação. Veja bem, o presidente da Ucrânia veio ao Canadá, isso é bem conhecido, mas é abafado no Ocidente, e apresentaram no parlamento canadense uma pessoa que, como disse o presidente do parlamento, lutou durante a Segunda Guerra Mundial contra os russos. Bem, quem lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial? Hitler e seus capangas. Descobriu-se que este homem serviu nas tropas da SS. Ele pessoalmente matou russos, poloneses e judeus. As tropas SS, formadas por nacionalistas ucranianos, eles estavam envolvidos nesse trabalho sujo. O presidente da Ucrânia levantou-se junto com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu este homem. Como é possível imaginar uma coisa dessas? A propósito, o próprio presidente da Ucrânia é judeu. Na verdade, a minha pergunta é, o que você fará a respeito? Quer dizer, Hitler está morto há 80 anos, a Alemanha nazista não existe mais. Isso é verdade. Então, acho que o que você está dizendo é que quer extinguir ou pelo menos controlar o nacionalismo ucraniano. Mas como? Como você faz isso? Ouça-me. Sua pergunta é muito sutil. Posso dizer o que penso? Você não ficará ofendido. Claro. É uma pergunta muito desagradável. Você diz, Hitler está morto? Ele está morto há 80 anos. Mas sua causa está viva. As pessoas que mataram judeus, russos e poloneses estão vivas. E o atual presidente da Ucrânia o está aplaudindo no parlamento canadense. Podemos dizer que erradicamos completamente essa ideologia? Se o que vemos está acontecendo hoje, o que é desnazificação no nosso entendimento? Precisamos nos livrar dessas pessoas que deixam essa teoria e prática vivas e tentam preservá-la. Isso é o que é desnazificação. Isso é o que queremos dizer com isso. Certo. A minha pergunta foi um pouco mais específica. Claro que não foi uma defesa dos nazis, sejam eles neonazis ou não. Era uma questão prática. Você não controla o país inteiro. Você não controla Kiev. Parece que você não quer controlar. Então, como se elimina uma cultura, uma ideologia, sentimentos ou uma visão da história num país que você não controla? O que você faz a respeito disso? Mas, sabe, por mais estranho que possa parecer, durante as negociações em Istambul, nós realmente concordamos que tudo isso está por escrito, que na Ucrânia não será cultivado o neonazismo, inclusive será proibido a nível legislativo. Senhor Carça, nós concordamos com isso, né? Acontece que isso pode ser feito durante o processo de negociação e não há nada humilhante nisso para a Ucrânia como um Estado moderno e civilizado. Afinal, será que algum Estado tem permissão para propagar o nazismo? Permissão. Haverá negociações e por que não houve conversas para resolver o conflito na Ucrânia? Tratativas de paz? Eles chegaram a um estágio muito avançado de acordo sobre a posição de um processo complexo, mas mesmo assim eles estavam praticamente concluídos. Mas depois que retiramos as tropas de Kiev, eu já disse, o outro lado, ou seja, na Ucrânia, descartou todos esses acordos e acatou as instruções dos países ocidentais, europeus e Estados Unidos, para lutar contra a Rússia até o fim vitorioso.
E mais, o presidente da Ucrânia proibiu legalmente as negociações com a Rússia, ele assinou um decreto proibindo todos de negociar com a Rússia. Bem, como vamos negociar se ele mesmo se proibiu a todos? Sabemos que ele apresenta algumas ideias sobre esse acordo, mas para chegar a um acordo sobre algo é preciso conduzir um diálogo, não é assim? Quando foi a última vez que você falou com o presidente da Ucrânia? Bem, já nem me lembro da última vez que falei com ele, não me recordo mesmo, dá pra verificar isso lá. Você não se lembra? Sim, não, mas o quê? Eu tenho que me lembrar de tudo. Eu tenho muitos assuntos próprios para tratar. Nós temos questões políticas internas. Bem, ele está financiando a guerra em que você está lutando, então eu acho que isso deveria ser memorável. Bem, sim, ele financia, mas quando falei com ele foi antes do início da operação militar especial, é claro. E a propósito, eu disse a ele na época, não vou entrar em detalhes, nunca faço isso, mas eu disse a ele então, acredito que você está cometendo um enorme erro de proporções históricas. O que foi que ele disse? Pergunte a ele, por favor. Para ele é fácil, já que você é cidadão dos Estados Unidos. Vai e pergunte, pois não seria apropriado eu comentar. Mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2022? Não, nós não conversamos, mas temos certos contatos. A propósito, você se lembra que eu te falei sobre minha proposta de trabalharmos juntos em um sistema de defesa antimísseis? Sim. Pode perguntar a qualquer um, eles estão todos vivos e bem. Tanto o ex-presidente, Sr. Gates, quanto o atual diretor do Departamento Central de Inteligência, Sr. Burns, que era embaixador na Rússia na época, acho que foi um embaixador muito bem sucedido. Todos eles são testemunhas dessas conversas. Pergunte a eles. O mesmo vale aqui. Se você estiver interessado no que o Sr. Presidente Biden me respondeu, pergunte a ele. De qualquer forma, conversamos sobre isso. Estou definitivamente interessado, mas visto de fora, parece que isso poderia se degenerar ou evoluir para algo que traga o mundo inteiro para um conflito e possa iniciar um lançamento nuclear. Então por que você simplesmente não liga para o Biden e diz, vamos resolver isso? Tudo é muito, muito simples. Repito, temos contatos em várias agências governamentais e vou lhe dizer o que estamos dizendo a esse respeito e o que estamos transmitindo à liderança do EUA. Se vocês realmente querem cessar as hostilidades, precisam parar o fornecimento de armas, tudo terminará dentro de algumas semanas, é isso. E então poderemos negociar um acordo antes de fazê-lo e pará-lo. O que é mais fácil? Por que devo ligar para ele? Ó, mas aí Putin tá querendo rendição, né? Você acha que a OTAN está preocupada com a possibilidade disso se transformar em uma guerra global ou em um conflito nuclear? O Putin tá querendo que a Ucrânia se renda nesse caso. De qualquer forma, eles estão falando sobre isso, tentando intimidar sua própria população com uma suposta ameaça russa. Isso é um fato óbvio. E pessoas que pensam por si mesmas percebem isso. Bem, não as pessoas comuns, mas sim as pessoas pensantes. Os analistas, aqueles que estão realmente envolvidos na política, enfim, simplesmente as pessoas inteligentes compreendem perfeitamente que isso é uma farsa, que a ameaça russa está sendo exagerada. A ameaça a que você está se referindo é uma invasão russa da Polônia, Letônia. Um comportamento expansionista. Você consegue imaginar um cenário em que a Rússia enviaria tropas para a Polônia? Apenas em um caso, se houver um ataque à Rússia vindo da Polônia. Isso porque não temos nenhum interesse, nem na Polônia, nem na Letônia, nem em lugar nenhum. Para que precisamos disso? Não temos nenhum interesse. Bem, o argumento, e eu sei que você sabe disso, é que ele invadiu a Ucrânia e tem ambições territoriais em todo o continente, mas você está afirmando categoricamente que não é o caso. Absolutamente. Isso está completamente fora de questão. Você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista. Isso vai contra o bom senso. É óbvio que ser arrastado para algum tipo de guerra global, e uma guerra global colocaria toda a humanidade à beira da destruição. Então, é claro que existem meios de dissuasão. Estavam sempre nos assustando, dizendo que amanhã a Rússia usará armas nucleares táticas, que amanhã usará isso ou aquilo. Não, depois de amanhã. Mas, na verdade, são apenas histórias de terror para o cidadão comum, com o objetivo de extrair mais dinheiro dos contribuintes americanos e europeus para o confronto com a Rússia no teatro de operações da Ucrânia. O objetivo, como é possível enfraquecer ainda mais a Rússia. Um dos nossos senadores dos Estados Unidos pelo estado de Nova York, Chuck Schumer,
Disse ontem: acredito que temos que continuar a financiar o esforço ucraniano, ou os soldados e cidadãos americanos poderão acabar lutando lá. Como você avalia essa declaração? Isso é uma provocação. E uma provocação barata. Não entendo por que os soldados americanos deveriam lutar na Ucrânia, já que há mercenários dos Estados Unidos lá. A maioria dos mercenários são da Polônia. Em segundo lugar estão os mercenários dos Estados Unidos e em terceiro lugar da Geórgia. Se alguém tiver a intenção de enviar tropas regulares, isso certamente colocará a humanidade à beira de um conflito global muito sério. Isso é óbvio. Os Estados Unidos precisam disso? Para quê? A 100 km do território nacional, vocês não têm mais nada com que se ocupar. Vocês têm muitos problemas na fronteira. Problemas com a imigração, problemas com a dívida externa, com uma dívida nacional de mais de $1 trilhão. Não há mais nada para fazer? Precisam ir lutar na Ucrânia? Não seria melhor chegar a um acordo com a Rússia? Chegar a um acordo já entendendo a situação que está se desenvolvendo hoje em dia, entendendo que a Rússia lutará pelos seus interesses até o fim, entendendo isso, ainda assim começar a voltar ao bom senso, começar a respeitar nosso país, seus interesses, buscar algumas soluções. Me parece que isso é muito mais inteligente. Quem explodiu o Nord Stream? Você, com certeza. Eu estava ocupado naquele dia. Você tem um álibi? Eu não explodi o Nord Stream. Mas a CIA não tem um álibi. Alguma prova de que a OTAN ou a CIA fizeram isso? Não vou entrar em detalhes, mas nesses casos sempre dizem: procure quem está interessado. Nesse caso, precisamos buscar não apenas aqueles que estão interessados, mas também aqueles que são capazes de realizar a tarefa. Porque pode haver muitos interessados, mas nem todos conseguem descer até o fundo do Mar Báltico e executar essa explosão. Esses dois aspectos devem estar alinhados: quem tem interesse e quem tem a capacidade. Mas estou confuso. Quero dizer, esse é o maior ato de terrorismo industrial de todos os tempos e é a maior emissão de CO2 da história. Ok, então se você tivesse evidências e presumivelmente dados os seus serviços de segurança e inteligência, você as teria de que a OTAN, os EUA, a CIA, o Ocidente fizeram isso. Por que você não as apresentaria e obteria uma vitória de propaganda? Em uma guerra de propaganda, é muito difícil derrotar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos controlam toda a mídia mundial. E muitos meios de comunicação europeus são os beneficiários finais dos maiores grupos de mídia da Europa, que são financiados por fundos americanos. Você não sabia disso? Sim, mas aqui está uma pergunta que talvez você possa responder. Você trabalhou na Alemanha, e isso é bem conhecido. Os alemães claramente sabem que seu parceiro da OTAN fez isso. E isso prejudicou muito a economia deles. Pode ser que nunca se recupere. Por que eles estão em silêncio sobre isso? Isso é muito confuso para mim. Por que os alemães não diriam nada sobre isso? Eu também estou surpreso com isso. Mas a liderança alemã atual não é guiada por interesses nacionais, e sim pelos interesses do Ocidente como um todo. É difícil explicar a lógica por trás de suas ações ou falta de ação. Afinal, não se trata apenas do Nord Stream 2, que foi explodido, mas um dos dutos ainda está intacto e operacional, sendo possível fornecer gás para a Europa. Mas a Alemanha não o abre. Nós estamos prontos, por favor. Existe outra rota através da Polônia, chamada Yamal-Europa. A Polônia fechou essa rota, mas a Polônia está prejudicando os alemães. Os fundos da UE estão recebendo dinheiro. E o principal contribuinte para os fundos da UE é a Alemanha. A Alemanha está financiando a Polônia, mesmo depois deles terem fechado a rota para a Alemanha. Por quê? Eu não entendo. A Ucrânia, para onde os alemães enviam armas e dinheiro, é o segundo maior beneficiário dos fundos da UE. 2 rotas de gás passam pela Ucrânia. Eles fecharam uma delas. Ucranianos, por favor, abram a segunda rota. Obtenham gás da Rússia. Eles não abrem. Por que os alemães não dizem: nós lhes damos dinheiro e armas? Por favor, abram a válvula. Obtenham gás da Rússia. Nós compramos gás por um preço 3 vezes maior do que no resto da Europa. Isso reduz nossa competitividade e economia a zero. Vocês querem que a gente dê dinheiro para vocês? Então deixem a gente viver normalmente, deixem a nossa economia ganhar dinheiro, pois é de lá que a gente dá dinheiro para vocês. Mas não, eles não fazem isso. Por quê? Pergunte para eles o que tem aqui, o que tem na cabeça deles, é tudo a mesma coisa. Sabe, são pessoas muito incompetentes. Bem, talvez o mundo esteja se dividindo em 2 hemisférios. Um com energia barata e o outro sem. E eu quero te perguntar sobre isso. Se agora vivemos em um mundo multipolar,
O que obviamente é o caso, você poderia descrever os blocos de alianças. Quem você acha que está de cada lado? Nossa, que pergunta boa. Ouça, você disse que o mundo está dividido em 2 hemisférios. A cabeça é dividida em 2 hemisférios. Um é responsável por uma esfera de atividade, o outro é mais criativo e assim por diante. Mas ainda assim é uma só cabeça. Precisamos que o mundo esteja unido, que tenha uma segurança comum, não calculada apenas para esse bilhão privilegiado. Só então o mundo será estável, sólido e previsível. Quando a cabeça está dividida em 2 partes, é uma doença grave. O mundo está passando por esse período de grave enfermidade, mas acredito que graças ao jornalismo honesto, eles trabalham como médicos. Talvez possamos de alguma forma conectar tudo isso. Bem, vamos dar apenas um exemplo, né? O dólar americano, que de certa forma uniu o mundo de várias maneiras, talvez não em seu benefício, mas certamente não no nosso. Será que ele vai deixar de ser a moeda de reserva, a moeda universalmente aceita? Como você acha que as sanções mudaram a posição do dólar no mundo? Sabe, este é um dos erros estratégicos mais brutais da liderança política dos Estados Unidos. O uso do dólar como ferramenta de política externa. O dólar é a base do poder americano. Acho que todos entendem isso perfeitamente. Não importa o quanto o dólar seja impresso, ele é distribuído por todo o mundo. A taxa de inflação do ZUA é mínima, 3% ou 3,4%. 6%, aproximadamente 3,4%. É totalmente aceitável para os Estados Unidos, mas eles imprimem dinheiro sem parar. É claro, de que dívida de 33 trilhões estamos falando? Isso é emissão monetária. No entanto, essa é a principal arma para a manutenção do poder do ZMUA no mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar como ferramenta de luta política, eles desferraram um golpe no poder americano. Não quero usar nenhuma expressão literária, mas é uma estupidez e um erro enorme. Veja o que está acontecendo no mundo. Mesmo entre os aliados dos ZLEUA, as reservas em dólares estão sendo reduzidas. Todo mundo está observando o que está acontecendo e buscando maneiras de se proteger. Mas, se os EUAs aplicarem medidas restritivas como um limite de transações, congelamento de ativos, etc., é um grande alarme e um sinal para o mundo inteiro. O que está acontecendo na Rússia? Até 1922, 80% do comércio exterior russo era em dólares e euros. Ao mesmo tempo, o dólar representava cerca de 50% nas nossas contas com países terceiros. E agora, eu acredito que restam apenas 13%. Mas nós não proibimos o uso do dólar. Nós não nos esforçamos para isso. Os ECOCUA decidiram limitar nossos cálculos em dólares, do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, dos contribuintes americanos, porque é um golpe para a economia do ZEPUARA. Isso enfraquece o poder dos Estados Unidos no mundo. Agora, nossos cálculos nossos cálculos em yuan eram de aproximadamente 3%. Agora, 34% estamos contabilizando em rublos e cerca de 34% em yuan. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Eles provavelmente pensaram que tudo iria desmoronar. E além disso, veja, outros países, incluindo países produtores de petróleo, já estão calculando a venda de petróleo em yuan. Você entende o que está acontecendo ou não? Alguém nos Estados Unidos entende que o que vocês estão fazendo é cortar o próprio pescoço? Isso é algo que todos os especialistas sempre dizem. Se você perguntar a qualquer pessoa inteligente e pensante nos Estados Unidos o que o dólar significa para os IEUA, vocês mesmos estão matando. Acho que essa é uma avaliação justa. A questão é o que vem a seguir e talvez você troque uma potência colonial por outra muito menos sentimental e indulgente. Correm o risco de serem completamente dominados pela economia chinesa de uma forma que não é boa para sua soberania? Você se preocupa com isso? Essas histórias de terror são bem conhecidas por nós. Isso é uma história de terror. Somos vizinhos da China, e vizinhos, assim como parentes próximos, não se escolhem. Temos uma fronteira comum de 1.000 quilômetros, isso é o primeiro ponto. Segundo, estamos acostumados a coexistir ao longo dos séculos. Em terceiro lugar, a filosofia da política externa da China não é agressiva. Ela sempre busca o pensamento de política externa da China sempre busca um compromisso, e nós vemos isso. Bem, o próximo ponto é o seguinte. Estamos sempre ouvindo e agora vamos tentar apresentar essa história assustadora de uma forma mais suave, mas ainda assim é a mesma história assustadora.
O volume de cooperação com a China está crescendo, e a taxa de crescimento da cooperação entre a China e a Europa é maior e mais alta do que a taxa de crescimento da cooperação entre a China e a Federação Russa. Pergunte aos europeus, eles não estão com medo? Talvez estejam com medo, não sei, mas estão tentando entrar no mercado chinês, custe o que custar, especialmente agora que estão enfrentando problemas econômicos e as empresas chinesas estão conquistando o mercado europeu. E não é como se houvesse pouca presença de negócios chineses nos EBANs, não é? As decisões políticas são tais que eles estão tentando limitar a cooperação com a China. Você está prejudicando a si mesmo ao limitar a cooperação com a China. Você está se prejudicando. Esta é uma área delicada e não há soluções lineares simples aqui, assim como ocorre com o dólar. Portanto, antes de impor quaisquer sanções ilegítimas do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, é preciso pensar com muito cuidado. Na minha opinião, aqueles que tomam essa decisão é que têm problemas com isso. Então você mencionou há pouco que o mundo seria muito melhor se não estivesse dividido em alianças concorrentes, se houvesse cooperação global. Uma das razões pelas quais isso não acontece é porque o atual governo americano é totalmente contra você. Você acredita que se houvesse uma nova administração após Joe Biden, seria possível restabelecer a comunicação com o governo dos Estados Unidos, não é? Ou será que não faz diferença quem é o presidente? Vou dizer agora, mas para concluir a questão anterior, nós estabelecemos uma meta de 200 bilhões de dólares com o meu colega, amigo e presidente, de que no ano passado, neste ano, deveríamos alcançar 200 bilhões de dólares em volume de comércio com a China, e nós ultrapassamos essa marca. De acordo com nossos dados, já são 230 bilhões e de acordo com as estatísticas chinesas, são 240 bilhões de dólares, se for tudo em dólares. Temos um comércio equilibrado. Eles se complementam na esfera da alta tecnologia, na esfera da energia e na esfera do desenvolvimento científico. É muito equilibrado. Quanto aos BRICS em geral, a Rússia assumiu a presidência do BRICS neste ano, e os países do grupo estão se desenvolvendo em um ritmo muito acelerado. Olha, que Deus me livre de cometer um erro, mas em 1992, na minha opinião, a participação dos 7 países na economia mundial era de 47%. Isso foi em 1992 e em 2022 essa participação caiu para algo em torno de 30%. Já a participação dos países do BRICS em 1992 era de apenas 16%. Agora ela ultrapassa o nível de 7%. E isso não está relacionado a nenhum evento na Ucrânia. As tendências de desenvolvimento do mundo e da economia mundial são como acabei de mencionar. E isso é inevitável, continuará acontecendo. Assim como o sol nasce, é impossível impedir. Precisamos nos adaptar a isso, como os Estados Unidos se adaptam usando força, sanções, pressão e bombardeios. Isso se deve à arrogância. As pessoas em sua elite política não entendem que o mundo está mudando, que o mundo está se transformando devido a circunstâncias objetivas e é necessário tomar as decisões certas com competência, no momento certo, em tempo hábil para manter seu nível. Desculpe-me, mesmo que alguém queira manter um nível de domínio, ações rudes como essas, inclusive em relação à Rússia e a outros países, levam ao resultado oposto. Este é um fato óbvio, já ficou evidente hoje. Você acabou de me perguntar se outro líder vier, algo mudará. Não se trata dos líderes. Não se trata da personalidade de uma pessoa em particular. Eu tive relações muito boas, por exemplo, com Bush. Não é um caipira que não entende nada, não. Garanto que não é assim. Eu acredito que em relação à Rússia, ele também fez bastante coisa, cometeu muitos erros também. Já falei sobre 2008 e a decisão em Bucareste de abrir as portas da OTAN para a Ucrânia e tudo mais, mas isso foi durante o mandato dele, né? Ele pressionou os europeus lá, mas no geral eu tinha uma relação muito boa com ele a nível pessoal. Ele era não menos inteligente que qualquer outro político americano, russo ou europeu, garanto. Ele entendia tudo o que estava fazendo, assim como os outros. Eu tinha esse tipo de relação pessoal com Trump. Não é uma questão da personalidade do líder, é uma questão da mentalidade das elites. Se na sociedade americana prevalecer a ideia de dominação a qualquer custo, inclusive com o uso da força, então nada vai mudar, só vai piorar. E se, no fim das contas, vier a percepção de que o mundo está mudando devido a circunstâncias objetivas, e é preciso saber se adaptar a elas a tempo, aproveitando as vantagens que os Estados Unidos ainda mantêm hoje, então talvez algo possa mudar. Veja, a economia da China já se tornou a primeira economia do mundo
em termos de paridade do poder de compra por volume, ultrapassando os Estados Unidos há bastante tempo, seguida pelos próprios Estados Unidos, certo? No ano passado, a Rússia se tornou a primeira economia da Europa, apesar de todas as sanções e restrições. Isso é normal, do seu ponto de vista? Sanções, restrições, impossibilidade de liquidação em dólares, desconexão do SWIFT, ou seja, sanções contra nossos navios que transportam petróleo, sanções contra aviões, sanções em tudo, em todos os lugares. O maior número de sanções aplicadas é contra a Rússia, e nós nos tornamos a primeira economia da Europa durante esse período. Os instrumentos que os Stebanewa utilizam não funcionam, mas é necessário pensar no que fazer se essa percepção chegar às elites governantes. Então sim, aí então a primeira pessoa do Estado agirá de acordo com as expectativas tanto dos eleitores quanto das pessoas que tomam decisões em vários níveis. Só então algo poderá mudar. Você está descrevendo dois sistemas diferentes. Você diz que o líder age no interesse dos eleitores, mas também diz que essas decisões não são tomadas pelo líder, e sim pelas classes dominantes. Você governa este país há tanto tempo e conhece todos esses presidentes americanos. Na sua opinião, quais são esses centros de poder nos Estados Unidos? Ou seja, quem realmente toma as decisões? Eu não sei. Os Estados Unidos são um país complexo. Por um lado é conservador, por outro está em constante mudança. Não é fácil compreender isso. Quem toma as decisões nas eleições? Você consegue entender isso? Cada estado tem sua própria legislação e regulamenta as eleições de forma independente. Quem pode ser impedido de participar das eleições? O sistema eleitoral acontece em duas etapas. É muito difícil de entender esse processo. É claro que existem dois partidos principais, que são dominantes, os republicanos, os democratas, e lá, dentro da estrutura desse sistema partidário, o centro toma decisões, prepara decisões. Então veja, é por isso que nas relações da Rússia após o colapso da União Soviética, na minha opinião, houve políticas tão equivocadas, grosseiras, completamente injustificadas. Nenhuma política sensata foi conduzida, pressão foi exercida porque esta é uma política de pressão, a expansão da OTAN, o apoio aos separatistas no Cáucaso, a criação de um sistema de defesa antimísseis, esses são todos elementos de pressão, 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 pressão. Depois arrastar a Ucrânia para a OTAN, é tudo pressão. Por quê? Eu acho que, em parte, é porque foi criado um excesso de capacidade produtiva, por assim dizer, durante a luta contra a União Soviética. Muitos centros diferentes foram criados e especialistas sobre a União Soviética que não sabiam fazer mais nada. Parecia-lhes que estavam convencendo a liderança política de que era necessário continuar atacando a Rússia, tentar destruí-la completamente, ou seja, criar vários quase-estados neste território e subordiná-los a si mesmos. Usar seu potencial combinado para a luta, para a futura luta contra a China, isso é um erro, em parte está associado ao potencial excessivo daqueles que trabalharam no confronto com a União Soviética. É necessário se livrar disso, deve haver novas forças frescas, pessoas que olhem para o futuro e entendam o que está acontecendo no mundo. Veja a Indonésia, como está se desenvolvendo, 600 milhões de pessoas. Para onde fugir disso? Não há para onde. É preciso simplesmente partir do fato de que a Indonésia vai entrar, ela já está entrando no clube das principais economias do mundo, não importa o que aconteça, se alguém gosta ou não. Sim, nós entendemos, estamos cientes de que nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas econômicos, afinal a situação nos Estados Unidos é normal e a economia está crescendo decentemente, cerca de 2% do PIB, eu acho. Então, se quisermos garantir o futuro, precisamos mudar nossa abordagem em relação ao que está mudando. Como eu já disse, o mundo vai mudar de qualquer maneira, independentemente de como os eventos na Ucrânia terminem. O mundo está mudando e precisamos entender isso bem. Nos próprios Estados Unidos, os especialistas escrevem que o país está gradualmente mudando sua posição no mundo. Os próprios especialistas americanos escrevem isso. Eu apenas os leio. A questão é apenas como isso vai acontecer, de forma dolorosa, rápida ou suave e gradualmente. E isso é escrito por pessoas que não são anti-americanas, elas apenas observam as tendências de desenvolvimento no mundo, é só isso. E para avaliá-las e mudar a política, são necessárias pessoas que pensem, olhem para o futuro, possam analisar e recomendar algumas decisões ao nível da liderança política. Você disse claramente que a expansão da OTAN
para o leste é uma violação da promessa que foi feita a vocês em 1990. É uma ameaça ao seu país. Pouco antes de você enviar tropas para a Ucrânia, o vice-presidente dos Estados Unidos foi à Conferência de Segurança de Munique e encorajou o presidente da Ucrânia a ingressar na OTAN. Você acha que foi uma tentativa de provocá-lo a tomar uma ação militar? É isso, na Ucrânia eles anunciaram que os russos não são uma nação titular e aprovaram uma lei declarando isso. Ao mesmo tempo, eles adotaram leis que restringem os direitos das nações não titulares. Na Ucrânia, a Ucrânia, tendo recebido de presente do povo russo todos esses territórios do sul e sudeste, de repente anunciou que os russos neste território não são a nação titular. Isso é considerado normal, todo esse conjunto de ações. Isso provocou a decisão de encerrar a guerra iniciada pelos neonazistas na Ucrânia em 2014 por meios armados. Você acha que Zelensky tem liberdade para negociar um acordo e resolver esse conflito? Eu não sei os detalhes, é claro que é difícil para mim julgar, mas acho que de qualquer forma, isso aconteceu. Meu pai já lutou contra os fascistas e nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez conversei com ele sobre isso. Eu disse, o que você está fazendo? Por que você apoia os neonazistas na Ucrânia hoje, quando seu pai lutou contra o fascismo? Ele é um veterano de guerra. Eu não vou dizer o que ele respondeu. Esse é um assunto à parte. Eu acho isso inapropriado, mas quanto à liberdade de escolha, por que não? Ele chegou ao poder com as expectativas do povo ucraniano de que traria paz à Ucrânia. Ele falou sobre isso e foi por isso que venceu as eleições com uma enorme vantagem. Então, quando ele chegou ao poder, ele entendeu duas coisas, na minha opinião. Primeiro, é melhor não entrar em conflito com neonazistas e nacionalistas, porque eles são agressivos, muito ativos, e pode-se esperar qualquer coisa deles. E em segundo lugar, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, os apoia e sempre apoiará aqueles que lutam contra a Rússia. Isso é vantajoso e seguro. Então ele assumiu a posição correspondente, apesar da promessa feita ao seu povo de parar a guerra na Ucrânia. Ele enganou seus eleitores. Mas você acha que neste momento, em fevereiro de 2024, ele tem a liberdade, a autonomia para falar diretamente com você ou com o seu governo sobre colocar um fim nisso, que claramente não está beneficiando nem o país dele, nem o mundo? Você acha que ele é capaz de fazer isso? Bem, por que não? Ele se considera o chefe de Estado. Ganhou as eleições. Embora na Rússia acreditemos que tudo o que aconteceu depois de 2014, a principal fonte de poder é um golpe de Estado. Nesse sentido, até o atual governo é ilegítimo, mas ele se considera presidente. Como tal, é reconhecido pelos Estados Unidos, por toda a Europa e por quase todo o resto do mundo. E por que não? Ele pode, nós negociamos com a Ucrânia. Em Istambul, chegamos a um acordo, ele sabia disso. Além disso, o chefe do grupo de negociação, o senhor Arakhamia, eu acho que é esse o sobrenome dele, ele ainda lidera a facção, o partido governante do presidente Narrada. Ele ainda lidera o partido do presidente Narrada no parlamento do país. Ele ainda está lá. Ele até colocou sua assinatura no documento de que estou falando. Então ele declarou publicamente ao mundo inteiro. Estávamos prontos para assinar este documento, mas o Sr. Johnson veio e nos disse para não fazê-lo. O primeiro-ministro britânico rejeitou-nos e disse que era melhor lutar ao lado da Rússia. Eles nos darão tudo para que possamos recuperar o que foi perdido durante a batalha e o confronto com a Rússia. E nós concordamos com essa proposta. Veja, a declaração dele foi publicada. Ele disse isso publicamente. Eles podem retornar a isso. A questão é se eles querem ou não. E depois disso, o senhor presidente da Ucrânia emitiu um decreto proibindo negociações conosco. Que ele cancele esse decreto. Nós nunca nos recusamos a negociar. Nós ouvimos, a Rússia está pronta, nós não nos recusamos. Eles se recusaram publicamente. Bem, que ele mude seu decreto e inicie as negociações. Nós nunca nos recusamos. E o fato de eles terem obedecido às demandas ou ao acordo do ex-primeiro-ministro britânico, o Sr. Johnson, bem, me parece ridículo e muito triste. Porque, como disse o Sr. Rahami, poderíamos ter interrompido essas hostilidades, parado essa guerra há 1 ano e meio. Mas os britânicos nos persuadiram e nós recusamos. Onde está o Sr. Johnson agora? E a guerra continua. Essa é uma boa pergunta. Onde você acha que ele está e por que ele fez isso? Que diabos, quem sabe, tem algo que eu mesmo não entendo. Que diabos, quem sabe? A ideia geral era que, por algum motivo,
Todos tinham a ilusão de que a Rússia poderia ser derrotada no campo de batalha, por arrogância e por pouca inteligência, de coração puro, mas não de grande... Há um homem sentado em um país, no país de um aliado dos Estados Unidos, que por razões patrióticas eliminou um bandido em uma das capitais europeias. Durante os eventos no Cáucaso, você sabe o que ele fez? Não quero dizer, mas mesmo assim vou contar. Não excluo a possibilidade de que a pessoa que você mencionou, Sr. Yashpovich, possa retornar à sua terra natal. Por que não? Não faz sentido mantê-lo preso na Rússia indefinidamente. Mas deixe que nossos colegas dos serviços de inteligência do lado americano também pensem em como resolver os problemas que nossos próprios serviços enfrentam. Estamos abertos a negociações. Mas Evan, você deveria estar olhando para isso. Quer dizer, isso é algo completamente diferente. Quer dizer, este é um repórter de jornal de 32 anos. Ele cometeu algo diferente. Sim, ele não é apenas um jornalista. Repito novamente, este é um jornalista que recebeu informações secretas de forma conspiratória. Bem, sim, esta é uma história completamente diferente. Estou falando apenas sobre aquelas pessoas que estão essencialmente sob o controle das autoridades do ZEAUA, onde quer que eles estejam presos, e há um diálogo entre os serviços de inteligência. Isso deve ser resolvido de forma silenciosa, calma e profissional. Os contatos existem. Espero que o senhor o liberte. Senhor presidente, muito obrigado. Eu também gostaria que ele fosse embora. Eu também gostaria que ele voltasse para casa. No final das contas, estou sendo completamente sincero. Repito, o diálogo está em andamento. Quanto mais divulgarmos coisas desse tipo, mais difícil será resolvê-las. Mas será que isso também se aplica à guerra? Quero dizer, eu só acho que quero fazer mais uma pergunta, que é, e talvez você não queira responder por razões estratégicas, mas você está preocupado que o que está acontecendo na Ucrânia possa levar a algo muito maior e muito mais horrível? E o quão motivado você está para simplesmente ligar para o governo do Seab Iristio e dizer vamos chegar a um acordo? Então ouça, eu já disse, nós não nos recusamos a negociar, nós não estamos nos recusando. Este é o lado ocidental e a Ucrânia hoje é inquestionavelmente um satélite dos Estados Unidos. Isso é óbvio, eu não quero que isso soe como algum tipo de xingamento ou insulto a alguém. Bem, nós entendemos o que está acontecendo. Apoio financeiro, quanto? 72 bilhões de dólares. A Alemanha está em segundo lugar, outros países europeus. Dezenas de bilhões de dólares estão indo para a Ucrânia. Um enorme fluxo de armas. Então diga à atual liderança da Ucrânia, ouçam, vamos sentar e negociar, cancelem seu decreto estúpido, sentem-se e negociem. Claro, mas você já disse isso. Eu não pensei que você quis dizer isso como um insulto, porque você já disse corretamente que foi relatado que a Ucrânia foi impedida de negociar um acordo de paz pelo ex-primeiro-ministro britânico agindo em nome do governo Biden. Então, é claro que eles são um satélite. Países grandes controlam países pequenos. Isso não é novidade. E é por isso que eu perguntei sobre lidar diretamente com o governo Biden, que está tomando essas decisões, não com o presidente Zelensky da Ucrânia. Se o governo Zelensky na Ucrânia se recusou a negociar, parto do princípio de que eles fizeram isso por instruções de Washington. Mas se agora em Washington perceberem que esta é uma decisão errada, que a abandonem, encontrem algum pretexto sutil, não ofensivo para ninguém, encontrem essa solução. Não fomos nós que tomamos essa decisão, eles é que tomaram a decisão, então que eles a rejeitem e pronto. Mas eles tomaram a decisão errada e agora nós é que temos que procurar uma saída para essa decisão errada, fazer-lhes mesuras, corrigir os erros deles. Eles é que cometeram o erro, então que o corrijam. Nós estamos a favor. Então eu só quero ter certeza de que não estou entendendo errado o que você está dizendo. Acho que não estou. Pelo que entendi, você está dizendo que quer uma solução negociada para o que está acontecendo na Ucrânia. Já conseguimos isso. Criamos um documento importante em Istambul que foi assinado pelo chefe da delegação ucraniana. A assinatura dele está lá, concordando com a retirada deste acordo. Ele assinou o documento. E então ele disse: estávamos prontos para assinar e a guerra teria terminado há muito tempo, mas o Sr. Johnson veio, nos dissuadiu disso e perdemos essa oportunidade. Nós perdemos, cometemos um erro, vamos voltar a isso. É isso. Mas por que deveríamos nos preocupar tanto com isso? E corrigir os erros de alguém? Eu entendo. Posso dizer que foi um erro nosso, né? Que
intensificamos nossas ações e decidimos acabar com essa guerra com armas, como eu disse, que começou em 2014 em Donbass. Mas vou me aprofundar, já falei sobre isso, acabamos de discutir. Então voltaremos a 1991, quando nos foi prometido não expandir a OTAN. Voltaremos a 2008, quando as portas da OTAN foram abertas. Voltaremos à declaração de independência da Ucrânia, quando se declarou um Estado neutro. Voltaremos ao fato de que bases da OTAN, bases americanas e britânicas, começaram a aparecer no território da Ucrânia e criar essas ameaças. Voltaremos ao fato de que o golpe de Estado foi realizado na Ucrânia em 2014. Você pode ficar rolando essa bola de um lado para o outro para sempre, mas eles a rolaram por cima da montanha. É um erro? Sim, corrija isso. Estamos prontos. O que mais? Você acha que neste momento seria humilhante demais para a OTAN aceitar o controle russo sobre um território que há 2 anos pertencia à Ucrânia? Eu já te disse. Deixa-os pensar em como fazer isso da maneira certa. Existem opções se houver vontade. Até agora, eles estavam gritando que devemos alcançar uma derrota estratégica da Rússia, uma derrota no campo de batalha. Agora, aparentemente, vem a consciência de que não é fácil de fazer, se é que é possível. Na minha opinião, é impossível de determinar. Isso nunca vai acontecer. Eu acho que agora a consciência chegou àqueles que controlam o poder no Ocidente. Mas se for assim, se essa consciência chegou, bem, pensem agora no que fazer a seguir. Estamos prontos para este diálogo. Mais do que isso, bem, tudo bem, isso já é um problema. Você estaria disposto a dizer, parabéns, OTAN, vocês venceram, e simplesmente deixar a situação como está agora? Sabe, é um assunto de negociações. É uma questão de negociações. E ninguém quer negociar conosco. Ou, para ser mais preciso, eles querem negociar. Eu sei que eles querem negociar. Eu não apenas vejo, mas sei que eles querem negociar. Mas eles não conseguem entender como fazer isso. Eles pensaram bem, nos colocaram na situação em que estamos. Não fomos nós que criamos essa situação, mas sim nossos oponentes e parceiros. Bem, agora eles vão pensar em como reverter isso. Nós não vamos desistir. Seria engraçado se não fosse tão triste. E há essa mobilização interminável na Ucrânia. Histeria, problemas internos. Mais cedo ou mais tarde, vamos resolver isso. E sabe de uma coisa? Pode parecer estranho dizer isso agora, mas as relações entre as nações serão restauradas. Levará muito tempo, mas serão restauradas. Vou dar alguns exemplos incomuns. Houve um confronto em Volevo, um exemplo concreto. Soldados ucranianos foram cercados. Estes são exemplos concretos da realidade de uma operação militar. Nossos soldados gritaram para eles: não há chance, rendam-se. Saiam, vocês sairão vivos. E de repente eles gritaram em russo, em um bom russo: russos não se rendem. E todos morreram. Eles ainda se sentem russos. Nesse sentido, o que está acontecendo é, até certo ponto, um elemento de guerra civil. E todos no Ocidente pensam que as hostilidades separaram para sempre uma parte do povo russo da outra. Não. A reunificação acontecerá. Ela não irá a lugar nenhum. Por que as autoridades ucranianas estão dividindo a Igreja Ortodoxa Russa? Porque ela une não o território, mas a alma. E ninguém será capaz de separá-la. Acho que isso é ótimo. Eu suponho. Obrigado, senhor presidente.